Como e onde os dirigíveis podem ser posicionados nas cidades? Sejam bem-vindos ao podcast com minhas próprias palavras, dedicado ao projeto Dirigíveis de Nova Geração. Sou o seu anfitrião, Alexander Minko. Hoje falaremos sobre onde os dirigíveis serão posicionados quando começarem a ser utilizados ativamente. Agradecemos a Vadim Subkivich, subdiretor do Departamento de Projetos da empresa Aeronova e principal designer do dirigíveis, pelas informações fornecidas. Também agradecemos a Dmitry Khmel, especialista principal do Departamento de Projetos e subdiretor do laboratório. Agora, vamos começar. Como pode se operar um dirigível na cidade? Comecemos por dizer que os dirigíveis modernos têm a funcionalidade de mudar o empuxo vetorial. E um dirigível equipado com essa capacidade pode decolar ou pousar em uma plataforma que tenha aproximadamente 4 vezes o comprimento do dirigível. Ou seja, se o comprimento do casco do dirigível é de 50 metros, para pousar ou decolar de maneira segura, ele precisa de um círculo de aproximadamente 200 metros de diâmetro. Dentro desse círculo, não deve haver edifícios altos, linhas elétricas ou árvores altas que possam obstruir o pouso ou a decolagem do dirigível. Claro, pode-se usar uma plataforma menor, mas isso já se torna mais arriscado. Estou falando de tamanhos de plataformas que são praticamente sem riscos. E, se o dirigível for bem controlado e o clima não for tempestuoso, tais dimensões são suficientes para amarrar o mastro de atracação ou realizar outras operações em terra. Mas, pelo que entendo, o problema nas cidades é que há poucas plataformas desse tipo. Fora da cidade, é mais fácil encontrar uma plataforma assim. Portanto, organizar a operação de dirigíveis, digamos, os que foram criados nestes momentos, é mais simples fora da cidade. Ou seja, pode-se voar sobre a cidade, mas pousar e decolar, desembarcar e pegar passageiros, é melhor fazer isso fora da cidade ou em lugares onde haja mais espaço livre. Isso não significa que não haja outras opções. A tecnologia está avançando. Novos dirigíveis com novas capacidades serão criados, cujas características de manobrabilidade serão muito melhores e o tamanho dessas plataformas poderá ser muito menor. Já existem pesquisas teóricas a esse respeito. Por enquanto, não há dirigíveis assim, mas não é difícil criá-los. O desenvolvimento moderno da tecnologia, o avanço dos meios de automação, cálculo e previsão atingiu tal nível que a empresa SpaceX captura a primeira etapa do foguete e a aterrissa exatamente na plataforma de lançamento de onde decolou. Ou seja, em princípio, essa tarefa pode ser resolvida. Se surgir a demanda para pousar em uma cidade, no telhado de um edifício, acredito que não haverá problemas para resolver essa tarefa. Além disso, já houve precedentes. Pequenos dirigíveis decolaram de telhados de edifícios e pousaram em telhados de edifícios. Se o telhado era suficientemente plano e não tinha partes salientes que pudessem se prender ao aparelho voador, isso era feito até mesmo nos anos 30 do século XX. Não há nada especialmente complicado nisso. Se o edifício é alto e está aberto por todos os lados, sem obstáculos, pode ser até ainda mais fácil. A única coisa é que esse telhado plano deve ser grande o suficientemente para que o dirigível possa aterrissar, amarrar-se ao mastro, permanecer nesse mastro e, em seguida, soltar-se e decolar. Isso também é possível. É simplesmente necessário fazer certas melhorias na construção do dirigível para que ele seja mais manobrável em baixas velocidades, quando os lemes dinâmicos não são tão eficazes. Se olharmos novamente para a história, mas desta vez para os grandes dirigíveis rígidos, também se supunha que eles poderiam atracar em mastros localizados nos telhados de arranha-céus. Por exemplo, dirigíveis como os britânicos R-100 e R-101, ou seja, os dirigíveis atracam em um mastro alto que está a uma grande altura, como um nó de atraque localizado na ponta do nariz. E sua operação normal estava organizada de tal forma que deveriam ser capazes de permanecer ali mesmo em condições de ventos muito fortes. Portanto, criar um dirigível que se conecte a um mastro localizado no topo de um edifício alto não apresenta nenhum problema. Tudo isso é possível e real. Os dirigíveis poderiam atracar nas agulhas dos arranha-céus. Só não deve haver nada que impeça isso,
como já mencionamos anteriormente. Por exemplo, é um fato histórico conhecido que o arranha-céu Empire State foi construído como uma robusta agulha na parte superior, onde já havia um cais para dirigíveis. Os dirigíveis do nosso passado recente contavam com dispositivos na parte do nariz para atracar em mastros altos. Sua atracagem era realizada ao se aproximar desse mastro utilizando um cabo de atraque para se amarrar após de ser capturado pelo dispositivo de agarre e acoplamento. A tecnologia para atracar um grande dirigível a um mastro alto já estava aperfeiçoada. Elas suportavam bastante bem o mau tempo porque podiam manobrar ao redor da torre como vento, desviando-se em qualquer direção, até inclinando-se para cima e para baixo. Esperamos que muitos edifícios possam ser adaptados para a atracagem de dirigíveis de diversos tamanhos. Claro, um dirigível precisa de um hangar para sua operação normal, mas também é possível desenvolver métodos de manutenção prolongada em terra sem hangar. Os dirigíveis podem se combinar perfeitamente com a cidade, não ficando nela, mas voando sobre as cidades. E isso já está acontecendo, pois o dirigível é considerado bastante seguro. Ele é frequentemente utilizado para fins publicitários e o dirigível em T voa em excursões pelos arredores do Paris. Em nosso país também há muitas atrações turísticas. Eu acho que as pessoas comprariam bilhetes e voariam com prazer. Por exemplo, para São Petersburgo, Moscou, pelo Anel Dourado, para reservas naturais e por todo o país. No entanto, há uma particularidade em Moscou. O espaço aéreo de Moscou está fechado para a maioria das aeronaves. Embora Alexander Kirillin tenha voado em um dirigível sobre Moscou nos anos 90. É mais provável que essas questões sejam resolvidas no futuro. Em qualquer caso, os helicópteros voam sobre Moscou quando é necessário. O dirigível pode cumprir as mesmas funções, por exemplo, tarefas especiais de combate a incêndios. Cidades com um espaço aéreo mais aberto, como São Petersburgo, Sochi e Crimeia, estão prontas para que os dirigíveis voem sobre elas. Queremos melhorar as características operativas de voo e construir um atracadouro, além de permitir a aproximação a uma plataforma limitada durante a sua operação, e começar com dirigíveis de tamanho razoável e pequeno, ou seja, de aproximadamente 40 metros de comprimento, que poderiam ser alojados em hangares relativamente pequenos, possivelmente dentro da cidade. Por exemplo, em Tushino e outros locais conhecidos em Moscou e seus arredores. Os dirigíveis poderiam aterrissar lá e ser alojados em hangares. Mas, primeiro, é necessário que esses dirigíveis de tamanho relativamente pequeno, além das tarefas de monitoramento, que também são muito importantes para as cidades, possam realizar tarefas de transporte de carga. Para isso, eles devem ter a capacidade de descarregar sem aterrissar ou aterrissar brevemente e carregar as mercadorias. Tudo isso deve ser desenvolvido. Então, os dirigíveis, sem dúvida, poderão resolver todas essas tarefas. Atualmente, nas cidades da China, estão sendo utilizados drones elétricos que realizam entregas urgentes de carga e passageiros em modo autônomo. Mas todos esses veículos utilizam baterias que não lhes permitem voar entre cidades. Para esses fins, podem ser utilizados dirigíveis porta-drones de pequeno porte, que estão estaticamente equilibrados até que um drone se acople a eles. E, graças ao fornecimento de energia do sistema energético a bordo do dirigível, possa garantir um voo para outra cidade a alta velocidade. É necessário equipar o dirigível de pequeno porte com uma instalação de potência que possa fornecer eletricidade a todos os sistemas. Em pouco tempo, pode aumentar a tração de maneira significativa e elevar toda a carga com as hélices, equilibrando essa carga com a força aerodinâmica. Ou seja, trata-se de um esquema híbrido que permitirá que o dirigível tenha uma capacidade de carga comparável à de um helicóptero leve, de cerca de 1 ou 2 toneladas. Já há uma grande demanda por esse tipo de transporte. Esses dirigíveis, equipados com uma instalação de energia potente, poderiam alcançar velocidades superiores aos 150 km por hora. Voando a tais velocidades, serão menos dependentes do clima e poderão competir com os helicópteros.
Levando em consideração a possibilidade de decolagem e aterrissagem vertical, assim como a decolagem e aterrissagem em espaços limitados, tanto em áreas urbanas quanto em qualquer terreno ao qual cheguem, os dirigíveis são muito mais econômicos. No futuro poderemos compreender melhor as capacidades do dirigível se nos dedicarmos ao seu desenvolvimento, assim como a optimização dos sistemas para sua operação em plataformas e em dispositivos de atracagem.